E aí, o que é que vocês podem perguntar? Ah, mas como que a gente vai saber isso na prática, né? A gente só tá a gente não vê. Afinal de contas, a radiação a gente não vê, né? A gente não consegue enxergá-la com nossos olhos. Como a gente vai saber que está saindo muita ou pouca radiação? Além do comando do equipamento estar indicando, ele vai mostrar para você a quantidade que está sendo emitida naquele momento, então você tem que prestar atenção, né, no tempo que você selecionou, na quantidade. O resultado radiográfico vai demonstrar para você se aquela dose foi adequada ou não. Então, quando você coloca muito tempo ou muita radiação, que são, né, fatores que andam conjugados, você vai ter uma imagem mais escura, uma radiografia mais escurecida e que pode alterar a interpretação daqueles dados. O termo que a gente utiliza para uma imagem mais escura é uma imagem muito densa. Isso. E muitas vezes, né, se a imagem estiver densa demais, a gente não vai enxergar os reparos anatômicos, o dente, e vai precisar o quê? Repetir. Isso é bem chato, né? E nessa o contrário. Fala, Lu, fala o contrário é justamente o contrário. Então, se você pega um paciente, vamos dar o exemplo do jogador de basquete um porte bem grande, e utiliza uma dose ali, né, que seria indicada para um paciente com pouca massa, ele, ao receber aquela dose, ele vai formar uma imagem muito clara, ou a gente chama de pouco densa. E aí, o radiologista, quando receber, ou o dentista, quando for interpretar, vai ter muita dificuldade para interpretar os achados. Então, nem 8 nem 80, como a gente gosta de falar. Para cada paciente, existe o seu meio termo, o seu protocolo de dose. E isso tem que ser, né, conhecido, isso tem que ser alterado antes de realizar. Não é ficar no achômetro. Eu acho isso, eu acho aquilo. Não. Se eu conheço o meu equipamento, né, a condição dele, o tipo de tecnologia que ele emprega, se eu estou vendo o porte do meu equipamento, sei a quantidade média que o fabricante me indica, né, para aquele equipamento, para aquele tipo de paciente, né? Então, você vai ali tendo as suas, né, ideias para estabelecer um protocolo. Você pode até fazer uma pesquinha, fazer umas anotações, assim, colocar no bolso, colocar no celular, né? Porque às vezes são vários tipos de paciente, vários tipos de equipamento que uma clínica pode dispor. Não tem nada demais você olhar antes, né? Não olhar na frente do paciente, que não fica legal. E é importante falar isso porque você vai passar essa segurança para o paciente. Então, vai explicar, entendendo que ele é único. E aí você vai ter que fazer alguma alteração. Então, de repente, você fez uma imagem, né? Não se preparou tão bem, mas fez a imagem, já diagnosticou o problema ali. Aonde que você vai ter que alterar, talvez um tempo de exposição maior, no caso de uma criança aí obesa, por exemplo. Então, conversar, né, com o acompanhante, explicar a situação específica, que não foi um erro, né, propriamente dito. Mas aí, depois dessas dicas aqui, vocês não vão cometer isso mais, né?